Como eu comentei no vídeo da semana passada, o sinal caiu antes de terminar a live. Faltaram dois versículos, eu vou retomar o 19 e depois o 20 e o 21. E depois então nós estaremos dando início ao capítulo 17. E hoje eu quero fazer uma experiência nova aqui, compartilhar uma tela com os irmãos a respeito do estudo que nós estamos fazendo. Então nós vamos começar por aqui, capítulo 16, versículo 19, onde está escrito assim: E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, quando João fala da grande cidade, do que ele está falando aqui? Ele fala justamente da capital e sede da igreja apóstata, a Babilônia espiritual. E nós não estamos falando aqui da igreja romana. Vamos entender por partes. A igreja romana, ela é a maior representante, porque ela é a capital mundial da apostasia, mas ela não é a capital e a sede. Notem que a prostituta, ela tem várias filhas que também são prostitutas, e nós vamos especificar cada uma delas. A cidade que aparece em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, quando fala de Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, é provavelmente distinta, ou seja, Jerusalém sob o anticristo. Jerusalém é Sodoma e Egito. Notem a junção dessas duas cidades de pecado. Egito, na realidade, é uma nação que escravizou Israel, como escravizou várias nações também, que tinham seus deuses aos montes, né? E que levavam as pessoas a fugir do verdadeiro Deus e resistir quando viesse a pregação, como quando Moisés levou a palavra, Faraó resistiu, tinha os seus magos que praticavam a magia e que faziam truques, mágicas semelhantes aos milagres de Moisés para enganar ele. E isso nós vimos que Satanás é perito no engano. Então, ele está por trás de todo tipo de artimanha para desviar as pessoas. Esse é o Egito. Sodoma é a cidade do pecado sexual, quando a perversão sexual, quando as pessoas mudam aquilo que Deus fez. E quando eu falo em sodomia, eu não estou falando apenas em pessoas que não têm uma relação, porque muitos casais cristãos, inclusive, praticam a sodomia, é pecado, é abominação, Deus não aceita esse tipo de coisa, é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Mas nós falamos aqui da capital e sede da igreja apóstata, que é a Babilônia espiritual. Não é Roma, entendam isso. Roma é apenas a maior representante, talvez a filha mais velha da Babilônia, porque quando nós falamos da Babilônia, nós estamos falando de um sistema religioso mundial. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, vamos apenas citar por enquanto, né? Então, quando é falado em Apocalipse capítulo 11, verso 8, sobre Sodoma e Egito, essa cidade é Jerusalém. Quando? Quando está sob o domínio do anticristo. Primeiro, quando matou Jesus, estava sob o domínio do anticristo, uma espécie de anticristo que veio antes, não aquele anticristo que vai governar o mundo, mas alguém que era contra Cristo, que é isso que significa a palavra anticristo. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, apenas 1/10 de Jerusalém cai. Apenas a 10ª parte da cidade cai. Enquanto nessa situação aqui, a cidade, a Babilônia espiritual que nós falamos, ela se fende em 3 partes pelo terremoto. 3 partes, note bem. As cidades das nações, outras grandes cidades ligadas à Babilônia espiritual. E quando se fala em cidades, está falando em termo espiritual. Está falando de sistemas ligados a esses sistemas. Nós sabemos que a igreja evangélica ela surgiu com a reforma protestante, mas muitas delas se desviaram da palavra de Deus. Hoje, muitas estão corrompidas e são filhas dessa Babilônia espiritual. Então elas são as cidades das nações, as nações representam o mundo. Então são religiões mundanas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. E ali fala no versículo 19 que a grande cidade fendeu-se em 3 partes, né? E as cidades das nações caíram.
houve uma queda brusca. Aí então ele menciona que da grande Babilônia Deus se lembrou para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. O que ele quer dizer com isso aqui? Veio em memória. A grande Babilônia foi lembrada. Foi lembrada. Apocalipse capítulo 18, versículo 5, a gente vai ver isso, está lá na frente ainda, né? Aqui é uma antecipação. Então lembrar não é no sentido de que ele possa ter se esquecido. Ah, Deus tinha esquecido a Babilônia e ele lembrou. Não, ele se lembrou para quê? Porque chegou o momento de dar a recompensa que ela merece. Então é de trazer a lembrança tudo que ela fez. Olha, é a hora do juízo. Vamos lembrar o que você fez agora. Vamos lembrar o que você acumulou para a sua vida espiritual. É agora que o último chamado para escapar da Babilônia é dado ao povo naquele alerta que aparece no capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse. No versículo 20 diz assim: e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Como em Apocalipse capítulo 6, versículo 14 ao 17, que também tem um terremoto, a descrição antecipada do juízo final. Toda a ilha fugiu, a expectativa de grandes e terríveis julgamentos, como se a própria terra estivesse alvoroçada e os corpos celestes fossem deslocados do seu lugar. Jesus disse lá em Lucas que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, porque as potências do céu seriam abaladas. E aí é mais ou menos isso que acontece aqui. Essa é a mesma palavra, a mesma revelação. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O peso de um talento na Bíblia variava de acordo com o tempo e o local, mas acredita-se que oscilasse entre 20 e 40 quilos. Então você imagina uma pedra de saraiva do peso de um talento caindo. Imagina, uma chuva de granizo com pedrinhas pequenas já complica bastante a situação das pessoas que encontram no caminho. Agora imagina o peso de um talento de 20 a 40 quilos caindo, o estrago que causa na plantação, nos animais, nos seres humanos, nas habitações, não é? Tudo isso é juízo de Deus. Então, quando acontece isso, diz aqui a palavra de Deus que os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eles blasfemaram, não aqueles que foram atingidos, porque os que eram atingidos, eles morriam. Cai uma pedra daquela na cabeça, a pessoa morre na hora. Mas quem fica, que vê o resultado desse estrago, blasfema contra Deus. E é um resultado contrário ao caso de Jerusalém. Lá no capítulo 11, versículo 13, quando acontece aquela hecatombe, ali diz que os outros que não morreram ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Porque o propósito de Deus, na verdade, é trazer as pessoas ao arrependimento. Ele não está castigando por maldade, você pecou, agora eu vou te matar, não. É para que aqueles que fiquem, que sobrevivam, eles possam se arrepender e pedir perdão para Deus. Buscar a presença de Deus, renunciar à maldade, renunciar ao pecado, mas muitos, acontece isso, eles blasfemam. Olha, por que Deus permite acontecer uma coisa dessa? Onde já se viu isso? Né? Isso é absurdo. Como muita gente hoje às vezes ainda fala, mesmo sem passar por uma prova dessa, a pessoa às vezes fala, se Deus fosse bom, por que ele deixaria acontecer tanta miséria no mundo? Por que criança com câncer? Por que leucemia? Por que estupro? Né? Mas não é Deus que provoca essas coisas, ele apenas permite, porque ele respeita o livre-arbítrio dado a todos os seres que ele criou. As pessoas têm o direito de escolher o bem ou o mal. Ele não interfere, porque é um direito que nós temos. É um direito que é respeitado por ele, embora não seja por outros, né? Como está acontecendo no Brasil, eles querem acabar com a nossa liberdade de expressão, porque eles não respeitam. Mas Deus respeita. Você pode até blasfemar contra ele, você vai pagar depois, mas no momento ele deixa. E se você se arrepender da sua maldade, do seu pecado, você ainda pode conseguir o perdão, porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Então nós temos aqui a conclusão do capítulo 16 dessa forma. E vamos dar início ao capítulo 17, que fala sobre a queda da Babilônia, a Babilônia espiritual. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta.
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Esses 7 anjos é um daqueles que estavam derramando as 7 taças da ira de Deus. Convém lembrar isso constantemente, porque não é um anjo qualquer que está ali, mas um anjo que exercia o juízo, tá? Um dos 7 anjos. Um deles vem e fala com ele, dizendo: olha, vem comigo, vem até aqui, eu vou te mostrar a condenação daquela grande prostituta, da Babilônia espiritual, que está sentada sobre muitas águas. Como Apocalipse capítulo 16, versículo 12, declarou o julgamento da taça prestes a ser derramado sobre a prostituta, o poder da Babilônia, como os capítulos 17 e 18 dão o mesmo em detalhes, então o 19º capítulo dá em detalhes o julgamento sobre a besta e o falso profeta, referido também lá em Apocalipse capítulo 16, dos versos 13 até o 15, em vínculo com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala das muitas águas, a prostituta é a igreja apóstata, assim como a mulher, que aparece em Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o 6, é a nação de Israel que gera o filho varão. Satanás, tendo falhado ao tentar exterminá-los, consegue com sucesso conquistá-la pelas seduções do mundo. Então, primeiramente, ele tenta devorar aquele filho. Não consegue, ele vai atrás da mulher, mas a mulher recebe asas de grande águia e foge para o deserto por 1260 dias, onde ela será sustentada longe da vista do dragão. Então o que acontece? O dragão muda a tática, ele se aproxima, ele seduz a igreja e leva a igreja para o mundo. Assim como ele seduziu a nação de Israel, porque quando fala da mulher aqui, tanto pode ser a igreja do Novo Testamento como a igreja do Antigo Testamento, o Israel espiritual. Israel se perverteu, Israel se vendeu, Israel se entregou para o inimigo quando matou Jesus. Israel nega até hoje que o Messias tenha vindo para eles. Não todos, claro, muitos são convertidos e são fiéis servos de nosso Senhor. Mas muitos ainda estão como a prostituta, apostataram da fé. E apostasia não é só idolatria, viu, irmão? Apostasia é quando a pessoa não reconhece o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa acaba tendo outro Senhor, nem que seja ele mesmo. Ele não aceita que Jesus seja o Senhor. Então, primeiramente, Satanás tenta exterminar o filho varão quando vai nascer. Depois a mulher não consegue, ele vai lá e tenta seduzir. Olha o que aconteceu lá no caso de Jesus. Ele tentou seduzir Jesus com tentações. Primeiro, para Jesus manifestar o seu poder. Não deu certo. Então o que ele fez? Ele mandou Jesus mostrar o poder dele se jogando do prédio, fazer uma exibição. Jesus também não caiu. Aí levou Jesus em cima de um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, a glória do mundo, e tentou seduzir Jesus com a glória do mundo. Não deu certo. O que ele fez? Preparou um traidor para levar Jesus para a cruz, imaginando talvez que diante da cruz Jesus resolvesse recuar. Mas Jesus foi até o fim e nos salvou. E a igreja, porém, muitas vezes ela cai em contradição. Quando a pessoa começa a se encher de glória, quando a pessoa começa a pensar: puxa, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, tá cheio de título por aí, né? Antigamente era mulher do pastor, hoje é pastora, hoje é missionária. Todo mundo quer ter um título, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer. Vamos lembrar de João Batista que disse: é importante que ele cresça e que eu diminua, eu não tenho que aparecer. Quem sou eu? No início dessas lives eu sempre oro e falo: Senhor, se o Senhor não me der a sua palavra, eu vou ficar envergonhado porque eu não sei nada, irmão. De mim eu não sei nada. Se ele não ministrar a palavra para mim aqui agora, eu vou ficar envergonhado. Quem sou eu que apareça diante do Senhor e fala: eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou missionário? Para com isso, para. Volta tudo, zera tudo. Vamos começar de novo. Quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém, eu sou um pecador do qual o Senhor teve misericórdia. Me use, Senhor, para não cair na tentação do diabo. É por isso que Paulo diz que nunca deveria consagrar o ministério um novato. Porque o novato, ele começa a se encher de glória, ele vê os mais velhos sentados no banco, ele vê no púlpito pregando, bonitão, ele começa a achar que ele é o bom.
E o bom é Jesus, irmão. Ninguém é bom aqui não. Ninguém é bom aqui não, pastor. Aí o cara vai lá, eu sou o pastor, e começa a gritar com a igreja. Novato. Cai na tentação do diabo, cai no laço do inimigo, por causa da soberba. E aqui no caso foi a sedução do mundo, porque olha, quando Deus levantar a tampa do lixo, irmão, misericórdia. A igreja do Senhor hoje está doente, está precisando de tratamento. Tem muita gente que ainda não entendeu qual é a missão da igreja no mundo. Tem muita gente que ainda não entendeu que precisa de santificação, que precisa de consagração, que precisa de renúncia. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Esse é o princípio. Para alguém que quer ser usado por Deus, porque muita gente hoje está usando Deus, e as notícias estão bombando na internet, escandalizando a todo mundo a respeito das obras de muitos que se dizem cristãos. E eu vou repetir o que eu já disse aqui uma vez. Um senhor, que era um irmão que eu gostava muito, admirava muito, ele me disse uma vez: quando chegar na glória, a gente não vai encontrar muita gente que a gente esperava encontrar, e a gente vai encontrar muita gente que a gente não imaginava que encontraria, porque tem muita gente que cai no laço do inimigo, é tentado, é seduzido pela glória do mundo, e a glória do mundo é passageira, irmão. Começa a vasculhar o Google Imagens a respeito de atrizes e atores famosos dos anos 40, 50, 60, os que sobreviveram estão um caquinho. Cadê a glória que o mundo ofereceu? Cadê a fama? Cadê o poder que eles tinham? É muito transitório, é muito passageiro, não vale a pena. Ao contrário de seu Senhor, falando a respeito da igreja, ela foi vencida por essa tentação. Por isso ela é vista sentada no animal de cor escarlate. Já não é mais a esposa, mas agora uma prostituta, que traiu seu marido, traiu o seu senhor. Não é mais a Jerusalém, é a Sodoma, é o Egito. E é com isso que nós precisamos ter cuidado, para não cair nessa condição de noiva para prostituta, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha como isso é grave, irmão. Olha como é grave. Se prostituíram os reis da terra, aquela que deveria ser a noiva do cordeiro, aquela que deveria ser a esposa. Os que habitam na terra, quando fala dos que habitam na terra, está falando das pessoas mundanas. São pessoas da terra, como Jesus disse: olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, se você é do mundo, você acaba se embebedando com o vinho da prostituição, da Babilônia espiritual, que está representado em cada pessoa que ensina uma doutrina de heresia. E está cheio disso por aí, de pessoas que não lêem a Bíblia e fica: irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer prosperar. Irmão, para com isso. Jesus não veio aqui para deixar ninguém rico, não. Jesus não é bilhete de loteria. Ele veio morrer para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar a esperança de entrar no céu um dia. Esse é o sermão, essa é a mensagem. Arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus todos os dias. Nós temos que nos converter todo dia. Todo dia nós precisamos nascer de novo. Todos os dias nós precisamos pedir misericórdia, perdão. Senhor, me ajude a carregar a minha cruz. Não pode ser a Roma pagã, a Roma lá do Papa, a cidade de Roma, o Vaticano. Contudo, o julgamento de Deus em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, a fornicação espiritual mencionada no versículo 3 do capítulo 18, apesar de culminar em Roma, não estão limitadas a ela, mas compreendem toda a igreja apóstata, tanto a igreja romana como a igreja grega, como até a igreja protestante, como muitas se desviaram, como muitas se afastaram de Deus, na medida em que foi sendo seduzida do primeiro amor, Jesus Cristo, noivo celestial, como diz Jesus em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, e dado suas afeições aos ídolos. Quando nós falamos de ídolo, nós estamos falando do dinheiro, nós estamos falando da fama, nós estamos falando de pessoas que gostam de se aparecer, que ele se torna seu primeiro ídolo, nós falamos de pessoas que idolatram seus filhos,
nós falamos de pessoas que idolatram cantores, nós falamos de pessoas que idolatram pastores. E vou falar mais uma verdade, irmãos. Muitos pastores que não conhecem Jesus como deveriam, ou que se afastaram dele, eles querem ser adorados. Eles querem as pessoas aos pés deles. Há pouco tempo atrás eu frequentava uma igreja e o pastor reclamou com os obreiros que ele viajava sempre, os obreiros não gostavam de andar com o pastor. Meu Deus, eu não trabalho para ficar andando para baixo, para cima, atrás de pastor. Eu trabalho para sustentar minha família e para servir a Deus. Eu não posso ficar bancando viagem para São Paulo, para o Paraná, para não sei aonde, para ficar andando atrás de pastor. Eu não estou seguindo pastor. Eu admiro aqueles pastores que são homens de Deus. Eu conheço muitos, mas eu não estou aqui para ficar andando atrás de pastor. Não, irmão, porque o obreiro, ele tem que ir onde o pastor vai, ele tem que fazer companhia do pastor, tem que fazer nada, tem que fazer a obra de Deus, irmão. Se é obreiro, é para fazer a obra de Deus, não é para fazer a obra do pastor, não. E tem muita gente que faz isso, é idolatria também, está colocando essa pessoa no lugar de Jesus, está se tornando apóstata também. Então, em vez de dar a Jesus a sua afeição, o seu sentimento, dedicar a sua vida a ele, está dedicando sua vida aos ídolos que você cria. É o ídolo do futebol, é o ídolo da música, é o ídolo gospel, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Satanás é sutil. Ele vem, como diz aquela melodia antiga, com um sapatinho de algodão. A mulher em Apocalipse, capítulo 12, verso 1, que nós estamos estudando, é a congregação de Deus em sua pureza, tanto no Antigo Testamento, e representa a nação de Israel, de onde nasceu Cristo, como é a congregação de Deus do Novo Testamento. Falamos aqui da igreja judaica e da igreja gentílica, que nós já mencionamos em capítulos anteriores. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha a numeração aqui de novo, vamos prestar atenção. Primeiro, o que ele vê aqui? Primeiro, o anjo leva João em espírito a um deserto, em visões de Deus. Ele vai em visões de Deus. E ele vê uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, vermelha. E essa besta, ela está cheia de nomes de blasfêmia. Nomes que zombam de Deus, que desprezam a Deus. E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender. Primeiramente, aonde que ele vai? Vai ao deserto, é lá que ele vê a mulher. O deserto é um lugar para se ter um encontro com Deus. Deserto costuma ser a faculdade de profeta, onde Deus forma um profeta, porque é lá que ele formou Elias, é lá que ele formou Moisés, é lá que ele formou Eliseu. Ele formou tantos profetas, inclusive o João Batista, o último profeta da lei, formados no deserto. É um lugar para se ter um encontro com Deus. Lembremos-nos de que ao tirar o povo do Egito, para onde Deus mandou Moisés conduzir o povo? Para o deserto, onde Deus vai tratar com o povo, onde Deus vai lhes dar a lei. E ali no deserto, no Monte Sinai, que Deus fala com o povo pela primeira vez, quando chega lá no pé do monte e vem aquela voz estrondosa e fala com o povo, certo? O povo ouve a voz de Deus e pede para Moisés: olha, fale você com o Senhor e não nos fale ele, senão nós vamos morrer. Aquele temor que deveria ser cultivado perde-se logo no início, se prostituem com ídolos. Ao longo da escritura, nós podemos ver que o deserto é usado como faculdade de profeta, é onde Deus forma profetas. Deus forma profetas no deserto, na solidão, no sofrimento, na angústia, na necessidade. É ali que Deus ensina a pessoa a se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Quem se converteu, irmão, não passou uma grande provação na sua vida, não está preparado para ser usado por Deus. Quantas pessoas que nós encontramos que passa provação, é demitido do emprego, às vezes a esposa abandona, o marido abandona, passa fome, passa dificuldade, é desprezado por tudo e por todos. Deus está preparando, Deus está tratando com a pessoa para preparar a pessoa para o Espírito Santo usar essa pessoa. Então não se desespere, deixa que Deus está cuidando de você, você vai ficar bem.
A besta escarlate, ela é muito parecida com a besta descrita no capítulo 13, lá no versículo 1, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, demonstrando que ela é a representante do dragão que aparece no capítulo 12, versículo 3. Então, no capítulo 12, versículo 3, fala daquele dragão que esperava a mulher dar luz para devorar o filho, representado pela besta que aparece no capítulo 13, versículo 1. E vi subir do mar uma besta, tá? E essa mesma descrição, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Então nós vamos apresentar aqui duas opções para ser essa besta. Primeiro, a primeira opção vai ser o movimento comunista. O movimento comunista. Esse movimento começou em 1929, quando Stalin se tornou líder do partido, o marxismo-leninismo, uma fusão das ideias originais do filósofo e teórico econômico alemão Karl Marx e de Lenin, e tornou-se formalizado como a ideologia orientadora do Partido Comunista. Então, onde foi que o comunismo pegou naquela ocasião, na década de 45 para frente, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial? Veja só, o comunismo ele foi abrangente em 2 continentes. Primeiramente, no continente europeu, o bloco dos países comunistas ou socialistas foi formado por, primeiro, Rússia, segundo, Estônia, terceiro, Letônia, quarto, Lituânia, quinto, Belarus, sexto, Ucrânia, sétimo, Moldova, oitavo, Geórgia, nono, Armênia e décimo, Azerbaijão. Isso no continente europeu. No continente asiático foi formado em parte da Rússia, primeiramente, segundo, Cazaquistão, terceiro, Quirguistão, quarto, Uzbequistão, quinto, Tadiquistão e sexto, Turcomenistão. Então foram 16 nações ali, né? Na verdade 15, porque a primeira do continente asiático é uma parte do país da Rússia mesmo. Então são 15 nações que ajudaram a formar o bloco socialista. Esses países compuseram o território soviético, de acordo com o site Brasil Escola que eu pesquisei. Agora, vou ver se eu consigo compartilhar com os irmãos o mapa dos países comunistas juntos. Então, eu vou mostrar para vocês na tela. Olha aí. Esse é o conjunto dos países socialistas que formavam a União Soviética. Você vai perceber que ele tem o formato de um animal. Você consegue ver aqui a cabeça, você consegue ver a cauda aqui, as patas, aqui parece que é outra pata que está segurando, inclusive, a foice, a machadinha, tá? E são todos esses países aí que representam, então, a antiga União Soviética. O que nós podemos aprender disso aqui? Vamos ver. Essa é a primeira opção que nós temos para falar a respeito da besta escarlate. Vocês vão perceber pela cor. É vermelha por quê? Porque é a cor do Partido Comunista. A segunda opção que nós temos para falar da besta de 7 cabeças e 10 chifres é o romanismo, a religião romana, a igreja romana. Roma, apoiando-se no poder mundial, no sistema de governo mundial, e governando esse poder pela reivindicação da supremacia, é o representante-chefe, embora não exclusivo desse símbolo. Como o dragão é vermelho fogo, a besta é de cor vermelho sangue, demonstrando sua culpa de sangue, o sangue dos santos e mártires que eles derramaram, tanto na perseguição aos primeiros cristãos, quanto na causa do Tribunal do Santo Ofício, que também é conhecido como a Santa Inquisição. E também o pecado tingido de maneira profunda. O escarlate é também símbolo da autoridade real, não podemos esquecer disso, né? As 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, na visão de muitos, são as 7 formas sucessivas do governo de Roma. Reis, cônsules, ditadores, decemviros, tribunos, militares, imperadores. Pode ser, mas eu tenho uma outra visão sobre isso. Além do fato de que o número 7, como já foi dito, é o número da totalidade. Então, quando falo em 7 cabeças e 10 chifres, são a plenitude do governo. Quer dizer que a maior parte dos governos do mundo, eles vão apoiar o governo da besta. Os 10 chifres ainda representam 10 nações, ou 10 potências que vão apoiar o anticristo. Mas já um tanto enfraquecido, pois as coroas já não estão na cabeça.
Você vai ver lá no capítulo 13, versículo 1, que aparece as 7 cabeças e 10 chifres, em cada cabeça um diadema. Mas aqui, essa besta já aparece com as 7 cabeças e 10 chifres e não tem diadema. Aqui não tem nenhum diadema. Então, há um enfraquecimento. Por quê? Porque o verdadeiro Messias vai acabar com a regalia desse povo aí. O Senhor vem para nos salvar. Continuando então, versículo 4 fala que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Olha, irmão, presta atenção nessa descrição aqui. A mulher, a prostituta, ela estava vestida de púrpura escarlate, ou seja, roxo e vermelho. Qual é a religião que usa vestes com essas cores? Vamos fazendo a ligação aí, vão relacionando. Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então o cálice de ouro representa que ela tem um grande valor nas mãos, mas esse valor não é usado para o bem, porque está cheio de abominação, está cheio de imundícia. O que é a imundícia da prostituição? Nós já comentamos sobre a imundícia, quando Isaías fala no capítulo 64, versículo 6, que as nossas justiças são como trapos da imundícia. O que é imundícia? Reflita. E é no mesmo sentido que é apresentado aqui. As cores púrpura e escarlate é impossível de não ser notadas, são aquelas usadas nos mantos dos papas e dos cardeais. A roupa deles é de cor escarlate, um colete cravejado de pérolas, a mitra do Papa é de ouro e pedras preciosas. Estas são as próprias características exteriores que o Apocalipse atribui 3 vezes à prostituta ou à Babilônia espiritual. Em qualquer lugar onde ela estiver, os representantes da igreja romana estão dispostas em coisas mundanas, em busca da bajulação, do poder, da ciência ou da riqueza do mundo, e se torna prostituta sentada na besta, e condenada em justa retribuição para ser julgada pelos próprios chifres. Nós vamos encontrar lá no versículo 16, quando esse julgamento acontece, ou seja, aquelas nações que apoiam ela vão julgar e condenar ela, vão colocá-la nua, vão queimar a carne dela com fogo. É o julgamento que vai acontecer, mas não vamos antecipar, vamos até lá. Em vez de beber a taça de sofrimento do seu Senhor, aquela taça que Jesus disse em oração lá no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade senão a tua. É dessa taça que está falando. Em vez de tomar essa taça, o que a besta faz? Ela tem uma taça repleta de abominações e imundícias, de pecados. A besta por um tempo recebe uma ferida mortal. Se encontra lá no capítulo 13, versículo 3, que a besta recebe uma ferida mortal, mas ela é milagrosamente curada. Ela não é realmente transfigurada, ela vai retornar pior do que antes. Lá no capítulo 17, versículo 11 até o 14, ela volta muito pior do que antes, ela sobe do abismo. Somente o Senhor, com a sua vinda, pode resgatar os reinos deste mundo e torná-los os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, como nós vimos ontem lá em Morragodo, no capítulo 11, não lembro o versículo certinho, fala: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A cor roxa ou púrpura é o emblema do império que, mesmo como uma zombaria, foi posto em nosso Senhor. Nós encontramos ali quando Jesus ele é espancado, né? Quando ele é agredido pelos soldados romanos, que eles colocam ali um manto escarlate nele, né, e púrpura, porque é o símbolo do império, é símbolo de poder. Então, para zombar dele, aí eles batem nele com uma cana, põem uma coroa de espinho na cabeça, bate nele, na cabeça dele com uma cana e fala: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Zombando dele, né? Versículo 5: na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, porque olha o que está escrito ali. Você percebe que está escrito na testa dessa besta essas palavras: mistério, a grande Babilônia. Por que está escrito na testa? Seria uma marca, seria uma tatuagem? Lembra que Deus mandou marcar os seus assinalados lá no capítulo 6 ou 7, não me lembro agora onde estava,
aqueles 144 mil assinalados, o diabo é um mímico, ele fica imitando a Deus. Então ele também marca os que são deles de uma forma ou de outra, seja com uma tatuagem, seja com uma marca, uma inscrição é feita na testa com uma marca, porque o diabo ele fica imitando as coisas de Deus. Se Deus marcou os dele, eu vou marcar os meus. É por isso que vem a marca dos 666, para deixar marcado quem é dele, para não ser confundido, para essas pessoas não entrarem no céu. Irmão, entenda uma coisa, o diabo sabe que ele está condenado. Para ele não tem mais jeito. Então o que ele está fazendo? Ele quer ferir o coração de Deus, porque a criatura que é feita à imagem e semelhança de Deus somos nós. E quantos mais ele puder levar com ele para o inferno, ele não tem mais nada para perder. Então ele vai levar muita gente com ele. É por isso que nós temos que vigiar, irmão. Vigiar, porque senão a gente cai como muita gente já caiu e não conseguiu se levantar. Além disso, se a pessoa for marcada na testa, não haverá espaço onde ela poderá ser marcada por Deus, que marca os seus escolhidos na testa ou na mão direita. E é justamente onde o diabo vai marcar a pessoa. O sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, ele trazia escrito na sua mitra sacerdotal que ia na testa a inscrição: santidade ao Senhor. Olha só como que o diabo vai mexer nas coisas de Deus, vai profanar as coisas de Deus, com a cumplicidade de muitos homens, não é? Mistério, a inscrição que encontra ali, mistério, relacionando um fato espiritual do ocultismo e difícil decifrar por causa da cegueira espiritual dos seus seguidores. Então é uma coisa assim, muito complicada, onde ele está mexendo um assunto muito delicado. A união de Cristo e a sua igreja também é um grande mistério. Paulo diz isso lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele fala que é grande o mistério entre Cristo e a igreja. O mistério de Deus que esteve oculto, como revelado em Efésios, capítulo 3 e versículo 9. E também em Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Quem vê esse vídeo depois de editado, eu vou estar colocando todas essas citações aqui para ficar mais fácil para acompanhar. Infelizmente, aqui ainda não está dando para compartilhar e não é possível fazer isso agora. Dessa forma, se a igreja se conforma com o mundo, ela se torna uma prostituta e comete adultério espiritual contra Cristo. É por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do Espírito Santo. Então nós precisamos renovar nossa mente todos os dias e nunca nos conformar com as coisas do mundo. Não, é assim mesmo, irmão, não é assim mesmo não. Não tem não é assim mesmo, não é assim mesmo, não é nada. É a palavra de Deus que tem que reinar na nossa vida. Foi Roma que crucificou a Cristo, apesar de ter sido entregue pelos judeus. Foi Roma que destruiu Jerusalém, foi Roma que espalhou os judeus, que perseguiu os primeiros cristãos nos tempos pagãos e os cristãos protestantes nos tempos papais. Olha só, quando o Roma era pagã, quando Roma não tinha aceitado o evangelho, os imperadores nas arenas, eles se divertiam vendo leões matando cristãos que não negavam a Cristo. Depois que Constantino ele aceitou Jesus, então aí o que acontece? Roma se torna uma cidade cristã, mas aí vira a igreja papal e a igreja papal começa a queimar os protestantes na fogueira da Inquisição. Quem quiser pesquisar mais sobre isso pode achar, inclusive no YouTube tem um canal que eu encontrei que mostra os instrumentos de tortura da Inquisição, que não era coisa leve não, hein? E provavelmente será novamente restaurada a sua grandeza imaculada, como aconteceu sobre os Césares, pouco antes do incêndio da prostituta e de si mesmo também com ela. Agora, quando fala da mãe das prostituições, então observa, em grego se traduz a mãe das prostitutas e das abominações. Não meramente Roma, mas a cristandade como um todo, assim como antigamente Israel como um todo tornou-se uma prostituta, a igreja invisível e espiritual, a igreja, os verdadeiros crentes, está escondida e dispersa na igreja local invisível. O que nós podemos dizer disso? Olha, você olha para uma igreja, tem tantas igrejas na cidade, todo mundo vai para o céu, ali no meio Deus tem um povo, mas não são todos. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele mesmo disse, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então não são todos, irmãos. Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe quem tem o coração sincero diante de Deus
que está se preparando para ir para Nova Jerusalém e aqueles que têm algum outro tipo de interesse. Por isso nós não podemos julgar, não é? Então, olha só, na igreja local e visível, nós temos uma mistura de pessoas que está dispersa ali, que são os filhos de Deus, mas não são todos. Os limites que separam a prostituta da mulher não são da denominação, não é o nome da igreja, não é a placa da igreja, não se vê exteriormente, tá? Mas somente pode ser discernidas espiritualmente. É por isso que nós não podemos julgar, deixar Deus julgar. Se Ele não te revelou, não julgue. Se Ele te revelou, ore pela pessoa, mas não julgue também. Se Roma fosse a única sede da Babilônia espiritual, seria fácil discernir, mas a prostituta está assentada sobre muitas águas. E o anjo vai dizer lá na frente que essas muitas águas são povos, línguas, tribos e nações. Certo? E diz também que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. E aí? Corrompeu a terra. Essa Babilônia espiritual corrompeu a terra. Como Babilônia tradicional foi destruída e os judeus restaurados em Jerusalém por Ciro no tempo de Neemias, assim o nosso Ciro espiritual, que é Jesus, o capitão da nossa salvação, significa o sol, que também representa o sol da justiça. Ciro, ele tem significado, é sol, e representa aqui, é um tipo de Jesus, né? Um tipo de Salvador, porque foi ele que salvou Israel, e representa o sol da justiça, o capitão da nossa salvação, que vai nos conduzir para a Nova Jerusalém. Ele trará Israel, aquele Israel desviado, literal e espiritualmente para a Nova Jerusalém em sua vinda. Ele vai restaurar Israel, como Ciro restaurou lá no passado. Jesus vai restaurar agora também, quando ele aparecer lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, menciona o momento do encontro de Jesus com as mãos furadas para o povo de Israel, e diz que eles vão chorar amargamente, porque eles vão saber que eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. Babilônia e Jerusalém são os dois polos opostos do mundo espiritual. Porque Babilônia é o polo da maldade, Jerusalém o polo da santidade. Então eles se opõem espiritualmente. Estou falando das cidades espirituais, Jerusalém espiritual e Babilônia espiritual. Ainda assim, a igreja romana não é apenas acidental, mas em virtude de seu próprio princípio. Uma prostituta, metrópole da prostituição, a mãe das prostituições. Considerando que a igreja evangélica protestante é, de acordo com seu princípio e credo fundamental, uma mulher casta, a reforma protestante foi um protesto da mulher contra a prostituta. O espírito do reino mundial pagão de Roma, antes da reforma, mudou a igreja no ocidente para uma igreja-estado, com sede em Roma, e no oriente, em uma igreja do estado, atrelada ao poder mundial, ao sistema político mundial. Tendo o seu centro em Bizâncio, lá na Turquia, as igrejas romana e grega caíram assim da essência espiritual invisível do evangelho para os elementos do mundo. Meu Deus, eu acredito sinceramente que a igreja romana caiu quando o imperador Constantino se converteu. Eu confundo Carlos Magno com Constantino, porque o imperador Constantino foi aquele que aceitou o cristianismo e fez um decreto que todas as pessoas do seu império se batizassem e se tornassem cristãos. Irmão, ninguém se converte por decreto, a pessoa se converte através do poder do Espírito Santo. E eu confundo ele com Carlos Magno, porque Carlos Magno foi o imperador que veio depois, que deu uma grande extensão de terra para a Igreja Católica, onde apareceu o Estado do Vaticano. E ali então começou a se corromper, porque a igreja, irmão, não tem que ter posse, a igreja não tem que ser rica. Quando começa a tomar posse mundana, começa a fechar os olhos para o pecado e para muitas outras coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. As riquezas desse mundo nos cegam para a vida espiritual. O apóstolo Tiago diz na sua carta que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser ricos na fé. Vamos ter cuidado com isso. Irmãos, orem pela nossa nação, por favor. Dobre o seu joelho, tira 10, 15, 20 minutos, ora pelo Brasil. Peça para o Senhor derrubar esse dragão vermelho que nós estamos estudando. Ele está sobrevoando o Brasil, ele quer tomar posse da nossa nação. E tem uma nuvem negra aqui também, pairando sobre a nossa nação. Orem para o Senhor derrubar esse dragão e dispersar essa nuvem negra.
para que nós possamos ter liberdade de servir o Senhor, seguir o Senhor, e que os nossos filhos não sejam cativos de um sistema religioso mundial satânico. Um forte abraço e fiquem com Deus.